Bom dia! Hoje é sexta-feira, 30 de abril de 2021. Estamos aqui para a nossa última meditação da semana, logo de manhã. Ruth, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseres, farei. Estamos quase no final do desfecho da história de Ruth. Segunda-feira eu creio que já chegaremos ao final, então, dessa linda história. Mas no texto de hoje, nós vemos um certo cuidado de Noemi em relação à sua nora Ruth. Ela estava preocupada, então, como seria a vida de Ruth daquele momento para frente. Então, Deus já havia providenciado para ela trabalho, ela já tinha trabalhado um bom tempo, conseguido tudo que elas estavam precisando, mas aquela fase iria passar. E Noemi, então, estava preocupada com a situação da sua nora em relação ao seu futuro. Isso é uma coisa interessante, porque hoje em dia nós vemos quantas pessoas difamam a questão do cuidado entre uma nora e uma sogra. Quantas pessoas não se relacionam bem com seus entes queridos por birra ou por guerra ou por tantas outras coisas. E a Bíblia é muito clara quando ela mostra essa questão dessa amizade que houve entre Noemi e Ruth. Como Deus colaborou para que essa amizade acontecesse e como Deus cuidou de cada detalhe na vida dessas duas mulheres. Que coisa linda de se ver, não é mesmo? Hoje nós temos visto muitas pessoas com dificuldade de relacionamento, brigando, fazendo tantas outras coisas que não agradam a Deus. E esse exemplo dessas duas mulheres nos fazem ver que vale a pena quando a gente se dedica a uma outra e assim vive em paz. E foi isso que aconteceu. Ruth, então, obedecendo a sua sogra Noemi, foi até Boaz se encontrar com ele, com todas as diretrizes que ela havia mandado. E interessante que quando ela chegou até Boaz e foi se deitar até os pés do seu senhor, em momento algum aconteceu nada entre ela e ele houve da parte de Boaz também para com Ruth um respeito muito grande, e ele sabia que tinha toda uma hierarquia a ser seguida. Ele não era um dos homens mais jovens, tinha outras pessoas na frente dele que poderia sim pagar, né, o resgate pela vida de Ruth, pela vida como mulher, né, de Ruth. Então ela foi até ele, eles passaram a noite ali, mas sem ter nenhum contato, e houve então ali um cuidado também da parte de Boaz com a vida de Ruth. Ele teve todo um carinho, todo um zelo, e isso é honroso também na vida de um homem. Quando o homem teme a Deus, quando ele confia no Senhor, ele quer agradar ao Senhor e fazer tudo o que é correto. E Boaz, então, ele começou a ter um certo interesse pela vida de Ruth, por todo o testemunho que ela havia dado, desde quando assumiu realmente de estar cuidando da sua sogra. Ele viu nela uma mulher de valor, apesar de ser moabita. Em toda essa história, nós vemos o cuidado de Deus e Deus mostrando então a vontade dele para a vida dessa jovem, e assim também pensando no futuro, que será o desfecho que nós veremos na segunda-feira. Deus, ele sempre tem a nossa vida em suas mãos, queridas. Ele sempre tem o melhor para nós. E nós temos que confiar então naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está nos dando a oportunidade de passar. Confie, o Senhor está contigo e com certeza ele tem um propósito na sua vida, na sua história, e basta que você seja sensível
a vontade do Senhor e faça aquilo que o agrada. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã. Nós te louvamos, ó Deus, por essa história, pelo desfecho que o Senhor tem dado à vida de Ruth, à vida de Noemi, pela bênção, ó Deus, sobre a vida dessas duas mulheres que outrora sofridas, o Senhor trouxe de volta a cada uma delas a esperança e mudou a história, Pai. Muito obrigada, porque quando nós nos colocamos diante do Senhor, queremos honrar ao Senhor em primeiro lugar, o Senhor sempre vem com providência, o Senhor sempre supre aquilo que necessitamos. E assim foi na vida de Noemi e na vida de Ruth. Muito obrigada, Deus, por esse exemplo, pela vida de Boaz, pelo bom homem, bom servo que ele se demonstrou também. Que o Senhor abençoe as minhas queridas que estão ouvindo nessa manhã, que seja, Deus, um ótimo dia na sua presença, que haja harmonia nos seus lares, nos seus relacionamentos, assim como houve na vida de Ruth e de Noemi. Em nome de Jesus, Pai, abençoe os enfermos, abençoe aqueles que estão passando por dificuldades, supra, Pai, a saúde na vida de cada um nesse dia, que tenhamos um ótimo descanso, um ótimo final de semana na Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe o seu dia, o seu final de semana, que seja muito proveitoso, de ótimos relacionamentos entre família. Um grande beijo, fiquem com Deus e até segunda, se Ele nos permitir. Tchau!